Saudações a todos vocês, em todos os lugares vocês se encontram. Eu sou o profeta Dr. Azaf, vosso irmão. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é a cobertura total do bem-estar do meu território, do Rovuma, Maputo, do Zumba, às praias do Índico. O sangue de Jesus Cristo faz a cobertura em todo o país. Satanás sim já se agarrou do território, mas ele vai sair, meu filho. Está saindo. E eu começo aqui por agradecer e a dizer parabéns à coragem do presidente eleito, o presidente do povo, Venâncio Antônio Bila Mondlane. Oh, glória a Jesus Cristo. Ele teve essa coragem de esperar com tantas matanças que aconteciam. Tudo isso era para meter medo ao povo moçambicano, meter medo a Venâncio Mondlane, para não continuar com as manifestações. Olha, em qualquer lugar onde você está, senhor presidente Venâncio Mondlane, eu quero te agradecer pessoalmente, como servo do Senhor Jesus Cristo, a sua coragem, a sua paciência, e também esse coração que você tem, essa paixão pela República de Moçambique, por nós, teus irmãos. Olha, toda a brutalidade que o povo sofreu, porque houve tristeza da parte da Frelimo, que olha, o outro já agora vai governar o país, que não tem nada a ver com a Frelimo. Uau! Mas você nunca pronunciou-se que o povo devia pegar em armas a derramar sangue para se libertar. Antes falaste, mesmo no exílio, quando eras perseguido, falaste com muita ousadia. Olha, falaste com muita ousadia, sofreste perseguições até hoje. Eu lembro quando as balas voaram ali no Hulene, vindo para Chiquelene, que na verdade o objetivo ali era tirar a vida de Venâncio Mondlane, que agora até o áudio escapou do encontro do Comitê Central, que membros da CIS e Cernic foram escolhidos para eliminar Mondlane, porque Mondlane é o problema em Moçambique, pois a Frelimo conta em continuar no poder sem sair, mesmo sem ganhar eleições, como foi de sempre. Mas você teve a paciência. Dou graças a Deus pela sua vida. Eu louvo ao Senhor Jesus Cristo pela tua vida. É isso, ser líder, ser paciente. Não tornar mal por mal, mostrar ao seu inimigo que você está a buscar a paz. Quando chegou aquele tempo em que você citou as escrituras sagradas, que devia haver dente por dente e olho por olho, aí havia essa necessidade, porque o abuso era demais. Não era só Cernica sequestrar, a própria Polícia da República, Cisentinho já sequestravam pessoas. Quer dizer, virou cultura tirar pessoas das suas famílias e serem mortas e fazerem vales comuns. E isso também ajudou muito, viu? Porque quem sequestrava tinha que despedir o avô. O povo viu o cumprimento da profecia que eu trouxe da parte de Deus, que olha, eu vi matanças em Moçambique. Pode vasculhar alguém este YouTube, Gerson Ananias Azaf. E antes mesmo das eleições, eu já tinha dito, tinha chegado o tempo do fim da Frelimo, e haveria resistência da parte da Frelimo, porque eles acham que matando vai meter medo às pessoas. Mas, meu irmão, cumpriu-se tudo que eu falei. Veja as polícias a serem levadas dentro das suas casas por causa de serem mandados pelo Estado para matar pessoas. Veja membros da Cernic a perderem vida porque são mandados pelo governo para fazer toda aquela atrocidade. Mas parabéns a você, Venâncio Mondlane. Quando a pessoa é escolhida para uma liderança equitativa, uma liderança justa, uma chamada de Deus, a mão de Deus está sobre você para governar. Você pode até sofrer a cólera de aqueles que não queriam que houvesse calma no país, mas é que nós dia e noite estamos a chorar perante Deus e a jejuar, pedir que Deus, não tem nada que é difícil para si, Deus.
O povo moçambicano é um povo único, de Rovuma, Maputo. Não tem Maconde, não tem Jauá, não tem Kimuano, não tem Nhanja, não tem Macua, não tem Chuabo, não tem Sena, Ndau, não tem Jau, não tem Nhungua, não tem Manhembane, Bitonga, não tem Machope, não tem Xangá, não tem Oda Maronga. Todos nós somos da República de Moçambique, todos pertencemos a este país. Samora governou esse país com uma unidade nacional. Muito obrigado por seguir esses passos extraordinários. Esses passos que unificam o povo de Rovuma Maputo. Saiba que está sendo amado por todos. Não é uma tribo não, mas por todos. Porque mostraste a liderança equitativa. Você merece governar. Muitos não estão contentes, mas tem que haver isso. Eles têm que ficar contentes, têm que ficar agradecidos. Essas negociações que você está a fazer agora com o senhor Chapo são muito importantes. Olha, desde que você se encontrou com o Chapo desde o domingo, o país está calmo, não há sequestros, não há anúncio de sequestros. Esse país pode avançar para as portas do primeiro mundo. Uma coisa que eu peço que continue é o seguinte: não aceite ser parte do birô político e sem que haja mudanças no país. Não pode, não pode. Senão fica na garrafa, vão fechar como fecharam os outros. Nós queremos o seu manifesto estar estendido em todo o território nacional para que a madeira seja do povo moçambicano, o peixe, o coco, a mandioca, as minas que nós temos de pedras preciosas, rubins, a energia, o gás natural, os combustíveis, o açúcar, a banana. Esse território, olha, somos a maior indústria de alumínios do mundo, depois do Japão. Tudo seja para o povo moçambicano. Continua com as eleições. Eu e aqueles que amam a paz estão atrás de ti, apoiando esse momento extraordinário. Esse momento, olha, é um momento peculiar, um momento escolhido para o bem-estar da República de Moçambique. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E eu estou assistindo também, né, a beleza por pessoa lá, quando você faz aquela explicação, por que você foi ao encontro. Não é porque traiu o povo, não. Até eu vou deixar essa sua entrevista, vou deixar aqui ao vivo, para as pessoas verem que você é líder. Você é líder. Você não tornou mal por mal contra a Frelimo. Eles são moçambicanos também. A polícia é moçambicana também. O exército é moçambicano também. Os pobres e ricos são moçambicanos. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz de Calvário, todos que são inimigos da paz em Moçambique não vão prevalecer. Nós seguimos os passos do nosso herói, Marshal Samora Moisés Machel, Dr. Eduardo Mondlane. Oh, glória a Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Olha, continua a dar subscrição. Olha, podem subscrever mesmo. Estamos a avançar para 20 mil. Depois eu vou produzir coisas maravilhosas para vocês. Muito obrigado, território nacional. Saibam que estão debaixo das orações do sangue do Cordeiro. O sangue foi derramado na cruz de Calvário. Deus é por Moçambique. Jesus é por Moçambique. Os anjos é por Moçambique. Aleluia nas alturas e paz na terra. Okay. Silêncio, silêncio. Família, estamos em direto no Facebook, no WhatsApp, não WhatsApp, no Facebook e no YouTube. E hoje a conversa é com a vítima desta situação, ou seja, é com a pessoa que nos faz produzir opiniões todos os dias. O título não está a mentir. Eu, nesta live de hoje, vou conversar com o presidente Venâncio Mondlane, o eleito pelo povo moçambicano, a pessoa que fomos pintar os nossos dedos para votar nela. E a grande questão aqui é o que realmente aconteceu ali entre ele e o presidente da República, o Daniel Chapo. Existem muitas questões que me são feitas, outras eu não consigo responder, outras eu tento responder, e hoje nada mais justo que eu colocar as perguntas para a pessoa indicada. Estou aqui com o presidente Venâncio Mondlane e gostava de pedir a todos para que partilhem esta live, partilhar mesmo, fazer com que esta live chegue ao maior número possível de pessoas. Eu digo para vocês que eu faço de tudo para vos trazer factos, verdades, e contra fatos
Nunca tem havido argumentos. Deixa só. Senhor Presidente Venâncio Mondlane, espero que não seja, vamos lá, um holograma isto e que seja mesmo a imagem do Senhor. Boa tarde, seja bem-vindo a esta transmissão nossa aqui. Tá, boa tarde. Arsénio Amós, o mais conhecido por Beleza em Pessoa. É um prazer enorme estar aqui contigo nesta conversa. Talvez muita gente não saiba, a gente já se conhece acho que há quase uns 15 anos, não é? E apesar de às vezes de um lado estarmos em trincheiras diferentes, que isso também é bom, não é? Isso é bom, portanto, também nunca fomos amigos de bajulação. Às vezes lanças umas farpas para mim, às vezes eu também lanço umas para ti, mas eu acho que isso é que é importante, portanto, mostra que a gente tenta ser o mais imparcial possível na nossa relação e procuramos sempre tocar em fatos, tocar na verdade, e isso é importante. Portanto, é um prazer enorme estar aqui contigo e aceitei com todo o prazer, passo a repetição, este convite para a gente fazer esta live de um assunto muito sensível, um assunto demasiado importante para o nosso país, e estou aqui para responder as perguntas. Portanto, a ideia aqui é eu responder de forma aberta, sincera, às perguntas mais sérias, mais provocantes, as perguntas mais, digamos, que num outro ambiente podíamos dizer que são perguntas suspeitas ou ousadas. Essas perguntas ousadas, cruas, diretas, frias, têm que ser feitas e eu vou responder a todas elas. Ok, estás presidente dos moçambicanos por 5 anos. Isso vai expirar quando estes 5 anos acabarem. E tens legitimidade, no nosso ponto de vista, para te posicionares como te posicionas. Existe um crédito construído por detrás da imagem do Senhor. E no meio disto tudo, no domingo, teria se reunido com o presidente da República, Daniel Chapo. Isso a revelia do povo moçambicano. O povo moçambicano, este que durante muito tempo disseste que o representas, que não vais tomar decisões sem que o povo saiba e que todas as decisões que tomas são decisões que são pré-acordadas com o teu povo. Mas nós estamos a ver uma parcela deste povo a dizer, não, nós não fomos comunicados, não fomos informados de absolutamente nada e nós estamos completamente zangados com Venâncio Mondlane. O que é que o senhor foi ali fazer naquela data exatamente? Por que não informou ao seu povo, ao seu patrão, ao seu boss, que ia se sentar com o inimigo? Porque são compreendidos como inimigos. Chapo é da esquerda, o senhor é da direita, ou da direita ou da esquerda, e vocês vão em contramão. Por que foram naquela data se encontrar e, acima de tudo, à noite? Ok, perfeito. Antes de mais nada, eu queria pedir aos internautas, aos seguidores, para de fato mandar essa ajuda que o Beleza em Pessoa está a pedir aí no seu M-Pesa, porque estou a ver que ele está com problemas muito sérios da net. Então, com essa ajuda, provavelmente ele consiga ter uma net de melhor qualidade. Muito obrigado. Vejo que está sempre a desaparecer ali. Mas ok, respondendo à tua questão, que é uma questão de muita gente, e eu agradeço a oportunidade porque, de fato, fico um pouco preocupado quando realmente vejo muitas pessoas a fazerem pergunta e não ter resposta. E vou aproveitar aqui também, como é um momento didático também, um momento para aprendermos um bocadinho como é que as coisas andam na política e na diplomacia. O que acontece é o seguinte, ponto número 1, por que eu não avisei? Vou tentar responder em fases. Ponto número 1, por que eu não avisei ao povo que eu ia para este encontro? Eu não avisei ao povo que eu ia para este encontro por uma razão muito simples. Todos acordos, todas negociações que se sigam depois do momento de tensão, do momento de conflito, que era este, em qualquer parte do mundo, em Moçambique, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Groenlândia, na Austrália, todos os primeiros encontros são encontros secretos. Isso não tem nada a ver com Venâncio, isso não tem nada a ver com Moçambique, isso não tem nada a ver com Chapo. Em todas as partes do mundo são assim. Deixa-me dar-te algum exemplo
só para você perceber. Há pouco tempo toda a gente viu o Zelensky, que esteve nos Estados Unidos, na sala oval, que até teve aquela situação um pouco embaraçosa que toda a gente acompanhou. Não pense ninguém tenha a ilusão de que foi a primeira vez que o Zelensky se encontrou com Trump. Não. Antes daquele encontro, houve vários encontros preparatórios, encontros à porta fechada, encontros de criação de confiança. Porque você só pode ir a uma negociação quando primeiro você cria um ambiente de confiança. Que é para as pessoas, quando chegarem lá, não saltarem logo para agarrar o pescoço um do outro e esganar-se. Então é preciso criar alguma confiança. Como a gente, quando faz a nossa machamba em casa, primeiro, antes de tu lançares a semente, tu tratas da terra, tens de tirar as ervas daninhas e preparar a terra, depois lanças a semente. As negociações, em política e em diplomacia é assim. Primeiro encontro é um encontro preparatório, é um encontro de criação de condições de confiança para as pessoas começarem a conversar. É assim em qualquer parte do mundo. Se quisermos em Moçambique, vou dizer a mesma coisa. Durante a luta de libertação nacional, a primeira vez que a Frelimo se encontra com o governo português para depois se formar o governo de transição, ninguém sabe. Se quiseres, pergunta às pessoas mais velhas, mais antigas, se tiveram conhecimento do primeiro encontro entre a Frelimo e o governo colonial. Não há nenhum conhecimento e não vem em nenhum livro de história. Esses primeiros encontros são encontros preparatórios, são encontros secretos, são encontros de aproximação e de criação de condições de confiança para começar a haver uma conversa séria. Ponto número 1. Se você passar um pouco para a independência, nós tivemos o conflito entre a Renamo e a Frelimo. Durante esse conflito que durou 16 anos, o primeiro encontro entre a Renamo e a Frelimo, que levou os acordos de paz, nem vem em nenhum livro de história, foram encontros secretos, foram encontros não conhecidos, não divulgados. Se nós quisermos um pouco mais adiante, o primeiro encontro entre o presidente Dhlakama e o presidente Guebuza foram encontros não conhecidos, foram encontros não divulgados. O primeiro encontro entre o presidente Dhlakama e o presidente Nyusi, uma grande fotografia que vocês viram, em que o Nyusi está a apertar a mão ao presidente Dhlakama num sítio na Serra da Gorongosa que eu conheci, que chamaram Praça Dhlakama Nyusi, na Serra da Gorongosa. Essa fotografia, inclusivamente, o presidente Nyusi, dizem que ele teve que fugir da segurança pessoal, teve que fintar a segurança pessoal, porque aquele encontro era o primeiro, não deveria ser conhecido, inclusivamente dos membros do Partido Frelimo. Que ele próprio não contou à Comissão Política da Frelimo, não contou ao Comitê Central da Frelimo, não contou à segurança pessoal dele. Isto em qualquer parte do mundo é assim. O encontro que houve depois entre o presidente Nyusi e o Ossufo Momad, quando o presidente Ossufo Momad foi à Serra da Gorongosa depois da morte de Dhlakama, também não foi público. Os encontros que se seguiram, esses sim é que foram dados a conhecer ao público. Portanto, isto é uma... aproveito agora, que é para as pessoas também perceberem um bocadinho como é que funciona os processos negociais em Moçambique, na Suazilândia, no Malawi, nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer parte do mundo é assim. É assim. Então era preciso criar um ambiente de confiança para depois seguir esses outros encontros. Daí que eu também queria chamar a atenção. Não foi o primeiro e o único encontro. Aquele é o primeiro encontro e vão seguir outros, porque há um conjunto de temas, de agendas que têm a ver com a vida do povo que têm que ser tratados. Então, eu, respondendo à tua pergunta, Arsénio, direto, aquele encontro não foi conhecido porque todo o processo negocial em qualquer parte do mundo, o primeiro encontro da criação de confiança, de condições para que depois se sigam outros encontros, é sempre secreto, é sempre a porta fechada, que é para não criar embaraços com uma das partes. Eu quero acreditar que na sua memória falassem as vozes suas de si mesmo, a repetirem aquilo que foi dizendo. Não lhe ocorreu que depois daquela sentada
pudesse esta sentada dividir o povo moçambicano em função daquilo que teria prometido no passado. Num passado não tão distante, não. Num passado muito recente. Quando começamos a nos engajar com as manifestações e tal, nós fomos lhe ouvindo a dizer isso. Que eu sou o vosso porta-voz, ou seja, eu não faço minhas vontades, faço as vossas vontades. Criei mecanismos eficazes e eficientes para poder auscultar a todo mundo. E isso nós fomos vendo ao longo deste tempo todo. Considerando que isso não aconteceu exatamente como nós, porque agora com essa explicação dá para fazer, faz sentido que são duas partes que não se conhecem, dividem-se por causa de pontos de vista. Existe a necessidade de que essas partes se encontrem. Nada mais lógico que, primeiro, encontrarem-se para poder ver se é realmente este ou outro. Mas existe a situação de estares com uma carga muito grande, a responsabilidade de nos informar, dizeres para nós o que é que vai acontecer e tal. Não lhe ocorreu naquele momento que depois pudesse passar por esta situação toda, porque agora o povo não estava, agora percebo que provavelmente alguém já esteja a entender, depois vou deixar ficar aqui alguns comentários dos manos aqui. Então, não lhe ocorreu que depois fosse pesar alguma coisa por cima de si? Naquela de, nós confiamos em ti, foste para lá, fizeste teus negócios e depois, agora nós é que temos que sofrer. Porque eu venho com uma pergunta. Sim. Não, olha, é assim, beleza. Todo tipo de decisão em matéria de Estado, você tem que saber que não vai ter consenso nas pessoas na qual essa decisão é direcionada. Isso é natural. Quer dizer, também seria estranho, não seria típico deste mundo, você tomar uma decisão que toda a gente esteja de acordo. Eu sabia que haviam de haver pessoas que estariam de acordo, haviam pessoas que não estariam de acordo. O que eu tinha que fazer, a minha responsabilidade, era analisar os riscos de tomar a decisão para o lado A ou tomar a decisão para o lado B. Qual das duas posições pode ter maior risco para o povo ou não? Isto é que é importante quando a gente tem que tomar uma decisão. É como quando você está em casa com a sua família. Você sabe que há decisões que podem prejudicar o Joãozinho, que é o mais novo, mas que vão beneficiar a Manuela, a Olga e a mamã. E você tem que optar. O Joãozinho não vai gostar, mas a Olga e a Manuela e a mamã vão gostar. E você, como pai de família, tem que tomar uma decisão consciente de que há uma parte da minha família que não vai estar de acordo. Mas você tem que saber se a tua decisão vai beneficiar o global da família ou não. Isto é que é importante na tomada das decisões. Todas as decisões de Estado, todas as decisões com impacto nacional, sempre vão ter duas facetas da mesma moeda. Um lado bom e um lado mau. Um lado agradável, um lado desagradável. Um lado que concorda e um lado que discorda. Mas o importante é você saber se a médio e longo prazo, se a decisão que você vai tomar vai beneficiar a maioria do povo ou então vai satisfazer a um pequeno grupinho. Então, daí que eu, sabendo que estou a ir para o encontro, que não estou a comunicar em público, não estou a comunicar aos meus seguidores, mas eu sabia que queria preservar a ocorrência desse acordo, desse encontro. Porque esse encontro, se nós tivéssemos dado a conhecer isto antes, este encontro corria vários, mas sérios riscos de não acontecer. E vou dizer aqui porquê. Uma das razões que este encontro podia não acontecer é que dentro do próprio Partido Frelimo, como sempre, há uma franja de pessoas poderosas que não querem diálogo em Moçambique. Há pessoas que eu tenho conhecimento direto que estavam muito satisfeitas com o ambiente de perseguição aos membros, aos seguidores de Venâncio, a perseguição aos manifestantes, assassinatos, sequestros, as mortes, as prisões, os tribunais. Essas pessoas estavam muito satisfeitas com isso e não queriam que isso mudasse. Você não está a imaginar quanto as pessoas ganham de benefícios
dos contentores de gás lacrimogêneo que saem da África do Sul para cá. Há pessoas que estão riquíssimas. Há pessoas que ficaram bilionárias com o negócio das manifestações e das mortes das pessoas. A gente não consegue compreender isso. Há pessoas que ganham muito dinheiro com a guerra. Há pessoas que ficam ricas quando as pessoas são mortas, quando se derrama sangue de inocentes. Então, essas pessoas sempre quiseram que este ambiente de tensão continuasse. Então, essas mesmas pessoas também tinham que ser afastadas e não tomarem conhecimento do encontro. Então, se nós publicitássemos isto, a probabilidade deste diálogo não acontecer era grande. E quem que havia de ficar satisfeito em que nunca ocorresse esse diálogo? Temos que começar a pensar, quem que fica satisfeito com isso? Quem fica satisfeito com isso são as pessoas que ganham dinheiro quando há derramamento de sangue. Há pessoas que ganham dinheiro quando há gás lacrimogêneo que tem que ser importado da África do Sul para Moçambique. Há pessoas que ganham dinheiro quando tem que ser importados blindados para a África do Sul, para Moçambique. Há pessoas que ganham dinheiro quando tem que ser importadas armas para matar o próprio povo moçambicano. Daí, aproveito para vos dizer uma coisa aqui. Uma coisa engraçada que me foi dita em primeira mão pelo presidente da Câmara. Eu, na Serra da Gorongosa, em 2017, ele disse, eu era deputado ainda na Assembleia da República. O presidente da Câmara disse-me o seguinte, Venâncio, você não se admira ver pessoas ali no Parlamento que me insultam, chamam-me todo tipo de nomes. Se tu quiseres, eu posso te dar a lista de oficiais do exército que estão no Parlamento moçambicano que me fornecem armas a mim próprio. Eu fiquei parvo, disse, mas é verdade isso? Eu disse, sim. Pessoas do Partido Frelimo, do exército que me fornecem armas e que estão no Parlamento. Eu posso te dar os nomes dessas pessoas. Então, eu tenho consciência, eu tenho responsabilidade, eu tenho conhecimento de como é que as coisas funcionam. Há pessoas que vivem da guerra, há pessoas que enriquecem-se da guerra. Então, eu tenho responsabilidade com o povo. Nós estávamos a ter em Moçambique, vocês não estão a imaginar, sobretudo a partir de novembro para cá, todos os dias eu recebia chamadas de famílias que diziam que o meu filho foi sequestrado. O meu filho foi morto. O meu filho desapareceu. O meu filho foi detido. Todos os dias eu recebia essas chamadas. Eu recebi chamadas de Tete, numa zona que chama-se Macanga, o distrito de Macanga, numa localidade que chama-se Gandale. Eu recebi chamadas de famílias que dizem que foram sequestrados os nossos filhos, foram mortos nas matas, abriram uma cova em Furancungo, num cemitério em Furancungo, fizeram uma vala comum de 8 pessoas que foram assassinadas. Eu falei disto a uma televisão internacional que é Sky News. Eu disse que em Tete está a haver valas comuns. Eles disseram, Venâncio, you are doing propaganda. Isto é, você está a fazer politiquice, você está a fazer propaganda. Eu corri riscos, peguei em mim, eu fui à província de Tete. Acho que toda a gente viu o dia que eu voltava, quando as pessoas me acompanharam ao aeroporto. Eu fui até Gandale. São 400 quilômetros da cidade de Tete. Passando todos os riscos que eu passei para ir filmar a vala comum, onde 8 membros apoiantes da nossa causa foram assassinados pela polícia, foram colocados numa vala comum, incluindo 2 crianças. Uma criança de 14 anos, outra de 16 anos. Eu, não satisfeito só em filmar a vala comum, fui visitar cada uma das famílias. Entrevistei cada uma das famílias que confirmava que o pai, a mãe, o filho foram assassinados, acusados de serem manifestantes. E essas imagens, beleza, eu fiz um vídeo e eu tenho na minha página, quem quiser, vai à minha página, vai encontrar. Traduzimos para inglês e mandamos para todas as televisões internacionais para mostrar que em Moçambique estava a haver assassinatos, em Moçambique havia valas comuns, em Moçambique estava a haver um genocídio do povo. As pessoas não entendem, só na minha organização política, nós tivemos, até um dia antes do diálogo, 47 pessoas que foram assassinadas. E nós apresentamos este relatório à Procuradoria-Geral da República, apresentei ao Ministro do Interior os dados
de todas as pessoas que foram assassinadas de outubro, incluindo Ervino Dias, incluindo Paulo Guambe, incluindo os Xotas, incluindo várias pessoas que eram da minha organização política que foram assassinados, e pedimos a intervenção do Ministério Público, que até hoje não interveio. E pedimos a intervenção do Ministro do Interior, que não fez nenhuma intervenção. Então, nós estamos a lidar com uma situação em que temos famílias que estão a perder pessoas, temos famílias que têm filhos que estão a ser sequestrados, temos famílias que têm filhos que estão desaparecidos, e todos os dias, às vezes, as pessoas que estão no Facebook, que estão a escrever mensagens, não tem um irmão que foi morto, não tem um vizinho que foi sequestrado, não tem uma mãe que perdeu a vida por balas, não tem um pai que desapareceu. Às vezes não compreendem isto. E eu todos os dias, eu digo-te literalmente, não estou a exagerar, todos os dias eu recebia chamada de pedido de socorro, a dizer que estamos a acabar. Este termo é muito usado. Estamos a acabar. Estão a acabar com os nossos irmãos, estão a acabar com os nossos filhos, estão a acabar com os nossos pais. Faça alguma coisa, Venâncio. Isto tem que parar. Tens que fazer alguma coisa. Estão a matar os nossos filhos. Isto eu recebia todos os dias. E eu vi uma oportunidade que surgiu de ir ter com a pessoa que neste momento tem um controle das forças de defesa e segurança e dizer a essa pessoa que, olha, eu venho aqui sentar-me à sua frente porque eu peço encarecidamente que parem com a matança das pessoas. Foi o primeiro ponto que eu coloquei na mesa quando eu cheguei àquele encontro no Joaquim Chissano. Eu disse que eu peço que se pare com as matanças das pessoas que estão a acontecer. Todos os dias já moçambicanos estão a ser assassinados, todos os dias já funerais estão a ser feitos. Isto tem que parar. E eu peço aqui que se cancele de uma vez por todas. A Cernic entra na casa das pessoas de dia, sequestra jovens. Temos muitos exemplos, até uns 2 jovens que saíram nus, foram filmados de uma mesma família, foram tirados nus da sua própria casa, levados para a mata, foram assassinados esses jovens. Então tinha que se fazer alguma coisa para esta gente. Então eu assumi a responsabilidade de saber que há de haver pessoas que não vão gostar, há de haver pessoas que vão falar mal, mas eu tinha que fazer alguma coisa para as matanças parar. E digo-te uma coisa, beleza, desde o domingo até hoje, tirando aquele caso do Xai-Xai, mas aquele é um caso diferente, porque foram automobilistas que foram fazer a greve, de domingo até hoje eu não recebi uma única chamada de uma família que tinha dito que o meu filho foi morto, que o meu filho desapareceu, que o meu filho foi sequestrado, que é uma coisa dolorosa. Tu não estás a imaginar, tu estás a receber famílias a chorar ao telefone, a dizer que estou a ir enterrar o meu filho, que era o único que cuidava da nossa família, que foi morto porque diziam que ele era o líder das manifestações no distrito da Massinga. Portanto, você não imagina a dor, o peso que você ter o seu irmão, beleza, ser assassinado, desaparecer, sem direito a julgamento, sem direito a um juiz, a um tribunal, pura e simplesmente porque desconfiaram que ele era líder das manifestações. Isso tinha que parar. Então, o meu objetivo fundamental era era fazer tudo ao meu dispor para que o povo parasse de ser assassinado. E isso, eu acredito que todo o povo moçambicano está de acordo com isso. Não acredito que haja uma única pessoa do povo moçambicano que bata palmas quando sabe que o irmão do vizinho foi assassinado. Não acredito que haja um ser humano normal que goste de ver isso. Então, isso tinha que fazer. E isso dou a mão a qualquer um. E posso voltar a dar a mão de novo para evitar com que haja matanças, que haja assassinato de pessoas. Algumas delas nem estavam envolvidas nas manifestações. Apenas se desconfiava. O chefe do quarteirão não gostava do Beleza. Dizia que não, o Beleza é que anda a fazer manifestações. Iam pegar o Beleza e assassinavam o Beleza. É o que estava acontecendo no país. Então eu tinha que fazer alguma coisa por isso. Yeah. Ok, compreendo. Irmãos, eu peço a todos encarecidamente que partilhem o link desta live para o maior número possível de pessoas. Esta informação precisa chegar para todos. Que não fiquemos com esta informação para nós. Temos que fazer de tudo para que esta live chegue ao maior número possível de pessoas. E outra coisa, gostava de pedir a vós encarecidamente o vosso apoio. O M-Pesa e o Emola estão aqui na tela.
estão na descrição e estão também nos comentários afixados. De tempos em tempos, eu vou informando quantas doações ou apoios a malta terá recebido, e é disso, vocês sabem que é disso que nós sobrevivemos. E eu preciso encarecidamente que vocês ajudem, e estamos agora no Facebook 146, mas no YouTube temos 2.201 pessoas. E precisamos que vocês partilhem o máximo. Cada um pega no link, partilha com família, amigo, grupo de amigos e por aí vai. E não só, apoiem, por favor. Qualquer moeda, seja o Medical, 5, qualquer que você puder, manda seu apoio, porque é disto que a malta continua fazendo estas transmissões. E já disse o presidente que preciso melhorar minha internet e tal, de qualquer maneira e tal. Voltando aqui às questões. Nós temos a situação da libertação das pessoas que estão presas em conexão com as manifestações. E temos a questão do cancelamento das matanças e caça às pessoas. Estas coisas aqui, o que está a dizer é que, de forma imediata, parou-se com a caça a pessoas, mas não disse nada sobre a libertação dos detidos em conexão com as manifestações. Quando é que realmente vão começar a soltar as pessoas? E quanto tempo vai se levar até que se solte a última pessoa? Se esta Perfeito, olha. libertação... Muito Sim, bem, sim. beleza. Estás a fazer uma pergunta muito interessante. E eu vou aproveitar aqui e dizer para as pessoas que não sabiam o que é que eu coloquei como prioridade número 1. E aquilo que foi aceite pelo Daniel Francisco Chapo sem colocar nenhum entrave. Primeiro, acabar com as matanças em Moçambique. Ele concordou a 100%. Ele concordou. Estou a dizer aquilo que eu disse e ele concordou. 2. Eu disse que havia pessoas feridas, algumas delas que ainda têm balas no corpo, que nem têm dinheiro para extrair as balas, que era preciso o Estado assumir a responsabilidade para dar apoio, assistência médica a essas pessoas. Algumas nem dinheiro para comprar paracetamol têm, mas têm balas no corpo. Tem que ter assistência, tem que fazer penso todas as semanas. Pessoas que não têm capacidade financeira. O Estado tem que assumir essa responsabilidade para ajudar essas pessoas e ter tratamento gratuito. E eu ainda disse mais. Daniel Francisco Chapo até acrescentou um assunto aqui. Ele disse, para além desse tratamento médico, é preciso garantir o tratamento psicológico. 2. 3. Falei também das famílias que perderam os seus parentes. Há pessoas que eram o único garante do sustento de uma família, como o Fábio, por exemplo, em Luís Cabral, que ele que trazia comida para a mãe, para os filhos. E eu disse, como é que temos que ajudar estas famílias que têm pessoas que morreram? E eram as únicas pessoas que sustentavam as famílias. Concordou a 100%. 4. Pessoas que estão detidas. Mais de 4.000 pessoas detidas, algumas delas sem processo, muitas já excederam o período da prisão preventiva, nunca foram colocadas perante um juiz, nunca foram apresentados perante um procurador, e algumas pessoas em situação de tortura. Isto é que alguns moçambicanos não estão a perceber. Há jovens que estão nas cadeias, estão a ser torturados. Eu recebo mensagens de choro de famílias. Jovens estão em condições desumanas nas cadeias. Então eu disse que temos que criar condições para a libertação dessas pessoas. Até o Daniel Francisco Chapo falou de indulto, mas eu estou a ver agora que tecnicamente tem que ser amnistia. Estão aqui 4 pontos que eu coloquei como prioridade número 1. Esses 4 pontos que te apresentei. Porque o primeiro encontro, para dizer a verdade, beleza, nem era para falar sobre isto. O primeiro encontro era um encontro de confiança, que era para nos encontrarmos, dizer que, ok, nos conhecemos, estamos disponíveis ou não. Atenção, uma das coisas que não se conta no primeiro encontro por causa disso, é que no primeiro encontro podemos chegar à conclusão de que não queremos falar, que cada um volta para o seu canto. Então, e também não seria nada bom você anunciar e depois dizer que eles se encontraram e decidiram não se entender. Quer dizer, não faz sentido. Então, no primeiro encontro era apenas para cada um de nós dizer assim, tudo bem, nos conhecemos, nos reconhecemos como moçambicanos, estamos disponíveis a abrir ao diálogo. Irem para casa.
O primeiro encontro era para fazer isso. Mas eu aproveitei a ocasião. Eu disse, não, eu não quero só criar confiança. Eu tenho assuntos urgentíssimos que têm que ser resolvidos de imediato. E apresentei estes 4 assuntos. E o Daniel Francisco Chapo concordou com os 4 assuntos. E quando vieram as testemunhas, os mediadores, né? Ele disse isto da boca dele, deu garantias a todos eles que esses 4 assuntos nós tínhamos tido consenso e que ia começar de imediato a implementação destes assuntos. Em relação aos detidos, isto até veio da própria boca do Daniel Francisco Chapo, disse o seguinte: estamos de acordo, o que temos que fazer é um levantamento de quantas pessoas de fato estão detidas. A gente tem falado de 4.000, não sei o quê, mas não sabemos o número exato. O levantamento das pessoas que estão detidas, levantamento das pessoas que foram mortas, levantamento das pessoas que foram feridas. E esse trabalho, da minha parte, indiquei um representante e o Daniel Francisco Chapo indicou um representante da parte dele. Que estas pessoas vão preparar uma agenda detalhada, tanto dos próximos encontros, como uma agenda detalhada sobre como os outros pontos, os feridos, os mortos e aqueles que estão detidos vão ser tratados. E esse documento já vai sair. E aí vamos ter a oportunidade de informar com detalhes como é que isto vai acontecer. Somos nós, os pioneiros e os campeões da região. República Popular de Moçambique. Sublinhe. Popular. Povo no poder. Não é maioria. É povo no poder. Não nos interessa se é branco, se é indiano, se é mulato. Não nos interessa se é católico, se é muçulmano, se é protestante ou ateu. O povo no poder. Por isso escrevemos o livro. Fazer da escola uma base para o povo tomar o poder.